Olá, pessoal! Hoje, no Dia de Terapia, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Eu já havia falado em outros programas sobre essa síndrome, que ela está diretamente ligada às questões de trabalho, né? Aquela incapacidade que tu tem de se sentir bem dentro do teu trabalho. A gente sabe que o nosso trabalho é a nossa vida, né? Nós precisamos trabalhar para dar conta de todos os nossos compromissos que a gente tem, né? Família. Coisa triste quando a gente levanta de manhã e tu não tem vontade de ir ao teu trabalho. Aquele trabalho, ele é uma fonte de desgaste, ele é uma fonte de estresse, de quase como uma violência psicológica contra si próprio, né? Mas a gente não tem o que fazer porque precisamos trabalhar. Então, este contexto de tu não estar se sentindo confortável frente ao trabalho, ele vai promovendo sintomas associados no sujeito, né? O sujeito fica mais depressivo, mais estressado, mais ansioso, né? E esse conjunto de sintomas, eles são os promotores dessa síndrome. Então hoje, nesse ano agora, a partir de 1º de janeiro de 2022, a síndrome de burnout, ela deixa de ser um transtorno psiquiátrico, psicológico, e ela passa a ser um transtorno ocupacional. Então, no DSM-11, a síndrome de burnout, ela já é uma doença ocupacional. Então, ela passa a desenvolver um novo olhar dentro dessa relação empregado-empregador. Porque a partir do momento que o empregado ele tem um laudo de transtorno de burnout, ele é afastado, né? Ele tem todos os seus direitos reconhecidos enquanto um transtorno referente à ocupação que ele trabalha. Então, esse viés já mudou agora, esse olhar já mudou, porque ele deixa agora o transtorno de burnout efetivamente vinculado ao processo de trabalho. Pode procurar ajuda, pode fazer um tratamento, pode procurar um médico e pode sair de laudo. Os empregadores agora vão estar me adorando com o que eu vou dizer. Pode sair de laudo porque é um direito que o empregado tem. Não vai ser prejudicado, ele está com transtorno psiquiátrico, ele tem que ser internado, eu não quero mais ele aqui porque ele é doente mental. Não, é uma doença ocupacional. A síndrome de burnout hoje também faz parte das doenças ocupacionais. Mas o que eu quero dizer também sobre a síndrome de burnout, que a gente precisa ter um olhar diferenciado no nosso trabalho. Muitas vezes a gente não gosta realmente do trabalho. Esse trabalho nos prejudica, ele extrai o que é pior da gente ao invés de extrair o que é melhor. Mas, se a gente olha no horizonte, a gente não consegue vislumbrar um outro tipo de trabalho. E todos nós precisamos de dinheiro para viver. Então, às vezes, vai dizer, a Lisiane está lá dizendo uma coisa, mas eu tenho que ficar no meu trabalho. Ok, tem que ficar no trabalho, não pode modificar, não tem um outro trabalho para migrar. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer para entender melhor o meu trabalho, entender melhor a condição que eu trabalho, me proteger de certas situações que não me são satisfatórias, né? Já que neste momento eu não estou podendo sair dali. Se eu tenho uma fonte de apoio que me dá prazer, que me tranquiliza, que me coloca as ideias no lugar, que me dá um equilíbrio emocional, eu, de certa forma, me preparo para chegar naquela outra parte da minha vida que não é tão satisfatória e cumprir aquela missão ali da maneira menos prejudicial possível para a minha pessoa. Então, eu tenho que entender que o que não tem solução, no momento solucionado está. O que eu posso fazer para entender esse momento que eu vivo e extrair o que ele tem de melhor? Porque, afinal de contas, não tem um trabalho que seja somente bom ou somente ruim. Existem, né, lados bons, lados não tão bons, lados péssimos. Cabe a gente poder fazer um compilado disso e botar num equilíbrio que nos seja favorável, que nos deixe confortável para exercitar o nosso trabalho. Lógico que dentro das relações de trabalho tem que haver o respeito, a humanidade, o coleguismo, a generosidade, né? A empatia, a capacidade que se tem de colocar no lugar do outro. E a gente sabe que tem muitos lugares de trabalho que não são assim, eles querem sugar o empregado e azar, né? Mas se tiver realmente numa situação assim deplorável, e que já foi conversado, que já foi falado, bom, aí é de se pensar em procurar algum outro trabalho. Mas se dá para melhorar algumas situações, se dá para amenizar, né?
vamos tentar ver o lado bom das coisas. E se tiver doente, né, com essa doença ocupacional, tem que buscar ajuda, buscar um médico, fazer uma avaliação psicológica, para ver em que momento e o que pode ser feito para sanar, então, esses comportamentos negativos frente ao trabalho. Até a próxima, pessoal!